Olá pessoal, eu tô de volta e hoje eu quero analisar um quadro que viralizou recentemente, não pela sua análise ou pela sua contemplação, mas sim porque ele estava em um vídeo viral no Museu do Louvre e nesse vídeo as pessoas estavam contemplando a Mona Lisa e só a Mona Lisa. O quadro Bodas de Caná, ele fica muito próximo da Mona Lisa e as pessoas só estavam viradas, tirando foto e apreciando o quadro da Mona Lisa, ignorando completamente as bodas de Caná. Olha o tamanho desse quadro. A gente tá aqui no salão onde tem o quadro da Mona Lisa. Olha lá a Mona Lisa. Deixa eu ver. Pera aí, ó. Olha lá a Mona Lisa lá. Bom, já que ele foi ignorado, eu vou dar uma atenção a ele nesse vídeo. E ele é muito interessante de se analisar, principalmente pelas características abundantes que ele apresenta. Um quadro, normalmente, ele, para se fazer uma análise, ele apresenta as características em que o autor, o pintor, ele apresenta pra gente. Há alguns quadros, como é esse o caso do Veronese, em que ele baseia numa história bíblica, que é as bodas de Caná. Caná da Galileia, que seria um lugar localizado na Galileia. Bom, nesse tipo de quadro, a gente tem uma história para se basear. Então, ele é baseado em uma história bíblica e isso já nos dá, predispostamente, um conjunto de informações em que a gente pode se basear para analisar o quadro e ter ali uma interpretação do que aconteceu na história, mais algumas características que o Veronese coloca. E também há uma terceira etapa que é uma das características que a gente sente, que a gente interpreta, que a gente traz para dentro de nós mesmos. As bodas seria uma festa e esse milagre seria o que Jesus transformou a água em vinho. Vamos começar pela história, ver alguns fatos, algumas discussões e depois a gente vai diretamente para o quadro do Veronese. Nesse vídeo eu vou tentar trazer uma análise muito mais voltada a qual a representação Veronese quis em relação à história registrada na Bíblia. E também o que ele acrescentou, o que foi acrescentado a essa obra. O Veronese quis impor coisas além do que aconteceu no texto e ele trouxe uma visão ali já da crucificação, além de alguns fatores de representação dele mesmo e de alguns outros artistas e outras coisas também que dão liberdade poética para a gente interpretar e tentar ver o que ele estava querendo dizer. Bom, eu particularmente gosto muito dessas análises de obra de arte porque elas são diferentes da análise musical. Na análise musical, a gente precisa partir de pontos um pouco complexos, além da conta, que são pontos harmônicos, pontos históricos, pontos melódicos, contrapontísticos e muitas vezes até sociais do que era produzido em época que não tinha tanto registro daquilo que a gente quer saber. Estou me referindo exatamente à vida dos autores, dos compositores, e outras tantas representações do que eles pensavam ser harmônico, do que eles pensavam ser representado na época. Já os artistas, diferente dos músicos, eles registravam-se muito mais. Muitas vezes a sua família, muitas vezes também a sua convivência, o seu estilo de vida, o tipo de roupa, o que comia. É muito mais fácil se basear nisso para tentar entender um pouco a realidade do pintor. Coisa que não acontece na música. A música simplesmente a gente tem uma partitura que é uma espécie ali de vários sinais e símbolos e a gente tem que tirar água de pedra, como diria o ditado. Mas vamos começar então a história das bodas de Caná. O relato das bodas de Caná é encontrado no livro de João, capítulo 2, versículo do 1 ao 12, no Novo Testamento da Bíblia. É o relato do milagre da água que se transformou em vinho. E ao terceiro dia fizeram-se as bodas em Caná da Galileia, e ali estava a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E ali estavam postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de águas essas talhas, e encheram até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre de sala. E levaram. E logo que o mestre de sala provou da água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia que os empregados não tinham tirado a água, chamou o mestre de sala ao esposo, e disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom,
e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum, ele e a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E sobre esse relato vamos basear aqui o nosso quadro. E uma das coisas principais de se notar é que no mapa da Galiléia, Caná fica logo próximo a Nazaré, que seria a localidade onde Jesus nasceu. E dentre essas e algumas outras cidades, nós temos aqui no mapa da Galiléia uma localização que até hoje causa um pouco de estranhamento, pois alguns dizem que Caná não fica nessa localidade, fica em outro lugar, e tem até algumas suspeitas de qual seria o lugar onde aconteceu essas bodas. Bom, como eu não sou especialista da área, eu vou deixar para que o especialista fale. Então, confira esse trecho aqui do programa As Evidências, do pastor Rodrigo Silva, onde ele visita o suposto local onde teria sido as bodas e causa até um estranhamento sobre a sua visita. É muito interessante, vai lá no canal, se você puder, e assista o vídeo completo, mas deixo aqui o trecho pra gente conhecer um pouco dessa história. Bom, mais uma vez eu volto àquela questão que eu já abordei outras vezes. Arqueologicamente, eu não estou convencido que aqui seria Caná da Galileia, mesmo porque o Evangelho de João fala Caná da Galileia. Eu teria que ter um esforço muito grande para ampliar o mapa da Galileia para incorporar essa região aqui. E dá a entender que Caná da Galileia, o Evangelho de João diz as bodas em Caná da Galileia. Então, uma região. Não são as bodas de Caná da Galileia, da moça chamada Caná. E a Bíblia não fala Caná al-Jalil. Então, do ponto de vista histórico, bíblico e arqueológico, é quase nula a chance daqui ser o lugar de Caná da Galileia. Agora, a bem da verdade, eu tenho que admitir que mesmo o lugar que eles mostram lá no País do Sul, como sendo Caná da Galileia, a gente também não tem certeza que fosse lá. Existem 3 possíveis lugares para Caná da Galileia. Provavelmente era uma vila ínfima, com 20, 30, 40 pessoas morando ali, e passou sem deixar rastro. A única coisa que encontraram ali no norte foram algumas talhas de pedra da época herodiana, que nos remete ao detalhe do evangelho que fala que ali havia 12 talhas de pedras, ou 6 talhas de pedras, para a purificação dos judeus. A única coisa, mas valeu a pena ter conhecido, o vale é muito bonito. Do lado daquela parte mais turística. E foi um trabalho, fato, muito perspicaz do Veronese, quando uma pessoa se encontra com um quadro do Veronese. E esse quadro gerou muita polêmica, porque ele realmente quis retratar a cena ali das bodas de Caná, onde aconteceu o primeiro milagre, porém ele teria acrescentado algumas coisas a mais, algumas ideias a mais, misturando ali o que viria depois, um pouco da ideia da crucificação, um pouco da representação da Itália, um pouco da representação do triplete italiano dos artistas e muitas outras coisas que fogem até mesmo do sagrado. Essa relação do sagrado com o profano, que se dá em alguns detalhes da obra, causou uma certa polêmica. De fato, a gente sempre mostra aqui no canal que essas representações, elas nunca estão exatamente relacionadas com o seu tempo. Quando você imagina umas bodas na Galileia, o cenário também não seria tão fiel a como o Veronese representou. Isso aí está mais representado a uma visão um pouco mais grega da paisagem do que propriamente de um local da Galileia. Por exemplo, as colunas e a paisagem e as colunas da metade do quadro para cima mostram uma concepção completamente grega. Um exemplo que dá para ver isso claramente, e aqui eu vou colocar, não é nem uma pintura, mas se você observar, uma parte do jogo em God of War, no segundo jogo da série, em que o Kratos ele está passando pelos caminhos das cidades que são acorrentadas aos cavalos. Ali tem muita representação do que seria essas colunas, essa arquitetura grega.
Repare na semelhança que tem com a obra do Veronese. O fato dele ter pintado algo profano e sagrado junto na mesma tela causou ali uma confusão mental um pouco polêmica sobre justamente essa mistura, o que levou ele a ter alguns problemas mais à frente. Mas essa obra é encontrada nesse refeitório, a original está lá no Museu do Louvre, mas a gente tem uma cópia do mesmo tamanho lá no monastério. Estamos falando aí de uma pintura de 130 personagens, então dos mais minuciosos até os que as pessoas não reparam tanto, como por exemplo os cães ou cão, como por exemplo o cão e o gato, que dá uma dualidade ali do que seria o sacro e o profano, até mesmo as figuras dos trabalhadores e das aves e das figuras e de quem está até mesmo pendurado ali no canto superior direito. Repare que a maior mistura que essa obra traz é trazer uma ideia ali do Leonardo da Vinci, da Santa Ceia, da Última Ceia do Leonardo da Vinci. Se você focar no centro do quadro, realmente dá para enxergar a mesma representação da Santa Ceia do Leonardo da Vinci, misturado com uma passagem que é das bodas de Caná, que tem uma distância muito grande. A Última Ceia é aos 33 anos de Jesus Cristo, no final da sua vida, antes da sua crucificação, e as bodas seria o começo. Então, ele está mostrando ali que ele está representando o início do ministério e também o final do ministério. Já na parte superior, ele trouxe uma representação de nuvem, de uma beleza, de algo grego. Já sabemos aqui que quando se fala em beleza e essa discussão, a gente sempre vai voltar aos gregos, e essa passagem traz ali um céu azul com uma certa paz e muitas características jônicas, dóricas, coríntias das colunas, misturando ali tudo em um. Como eu disse, lembrando bem as representações em jogos como o God of War. Essa parte da arquitetura não é o ponto forte da peça dele, mas serve para dar uma linha do horizonte acima e mostrar que são duas coisas diferentes e duas esferas também. Então, no centro vemos Jesus Cristo na mesa, é a primeira pessoa a ser identificada através do brilho acima da sua cabeça, e claramente uma representação renascentista do que seria a ideia do santo, e vestindo roupas simples, né? E não são túnicas de festa. Ainda mais no caso das bodas, que não duravam apenas um dia, duravam alguns dias. Isso é relatado na passagem, que Jesus, ele foi, mas ele não ficou todos os dias, porque ele estava a caminho de Cafarnaum. A Maria, mãe de Jesus, está do lado, e ela é identificada também como um semblante brilhante, e embora também em roupas simples. Uma clara representação nas artes do que seria a humildade. Já em volta, à esquerda, temos pessoas mais ricas, do que seriam os nobres, os convidados mais especiais, tanto quanto os noivos ali na mesa, que eles estão numa mesa bem farta e sendo servidos pelos serviçais. E é justamente na esquerda que a gente consegue ver que realmente os odres de vinhos que vão ser servidos. E isso já nos leva ao primeiro milagre. No outro canto, o autor faz um autorretrato dele examinando o vinho, e no outro canto já há uma abundância de vinho. Ele está passando de um pote para outro e tem um rapaz olhando, e claro, não dá para ver muita face, mas seria a representação de admiração, pois realmente surgiu vinho nessa festa. E esse que distribui o vinho seria o mestre de cerimônias, ao qual o versículo relata que ele foi chamado para averiguar a situação do vinho, junto com Leonardo da Vinci, ali atrás, Inácio de Loyola, São Francisco de Assis e alguns outros. No centro temos os 4 músicos, e Veronese também está representado ali como um do músico, junto com o Tintoretto e o Tiziano. Atrás temos o Jacopo Bassano. E ele faz questão de sempre representar com orgulho esse tripete da Itália. Repare nesse contraste da mesa dos noivos, onde eles têm abundância e os trajes também são diferentes. E isso é uma clara representação do que seria algo nobre, ou também muitos acreditam como a soberba da época. Quando você coloca um criado ali servindo agachado, que o pintor nem sequer faz questão de mostrar o rosto dele, em contrapartida com uma cara de não tão felicidade assim, mas talvez até de soberba dos noivos, a gente tem uma clara representação contra
contra e oposta à humildade de Jesus, que é colocado no centro da mesa. Até o estilo das roupas, tudo é representado de forma completamente diferente e mais simples. A mesa possui copos e taças de vinho, coisas de um banquete muito impressionante, e o pintor mostra e faz questão de mostrar a riqueza, que está representada em muita comida, mesa farta, convidados ali muito à vontade, e também a face dos noivos. Essa abundância, essa arrogância, essa disparidade entre classes sociais está representando aí o profano, em contrapartida ao outro lado, que representa a Jesus e Maria numa mesa que nos lembra da última ceia, ou seja, momento de extrema humildade. Temos em oposição também os dois cachorros, um dormindo e outro em pé. Aparentemente um galgo, para ser muito justo com os italianos. O que está deitado, ele está roendo um osso. Talvez ali uma representação aqui um pouco pesada e dura e não tão legal do que viria a ser a morte de Cristo, já que o caminho que ele traçou até o Gólgota significava algo como caveira, né? O caminho da morte, o caminho da caveira, e juntamente um gato do outro lado brincando com um vaso, o que dá a leveza e também faz algumas representações da mistura do simbolismo e da mitologia que o Veronese tanto aplica. Aqui no caso uma clara referência ao deus Baco. De volta às referências a Cristo, temos em cima um cordeiro sendo sacrificado, uma clara referência também a Cristo, que ao fim da vida se colocou como sacrifício vivo, cordeiro morto e ressuscitado, e temos ali os empregados fazendo essa execução do cordeiro exatamente na linha em que Cristo está. E mais ao lado temos também ali claramente o cordeiro sendo levado para ser abatido. Outra representação muito clara do que seria o caminho do Gólgota, onde Jesus, como cordeiro vivo, foi levado para ser sacrificado. Por fim, o que eu tenho a dizer é que quando você mistura o profano e o sagrado, você causa uma confusão muito clara. Ainda mais quando a gente tem um quadro em que é tão amplo e tem tantos personagens e tanta coisa para observar. Podemos pensar que quando se tem muitos personagens, é sim a oportunidade perfeita de fazer várias representações, porque o olhar vai ser direcionado para algum dos lados e toda vez que for olhando e for captando, uma coisa diferente vai ser mostrada. Porém, uma representação total do sacro caberia muito bem e seria perfeitamente frutífero para esse quadro, onde representaria mais desse caminho de Jesus. Não é que é mal feito, ou não é que não encaixa, mas sim que muitas vezes está tão subentendido que apenas depois de uma análise profunda a gente consegue ter a visão do que o pintor queria colocar. E misturar com o profano, com as representações, com a vontade de fazer o autorretrato e mostrar a trindade em referência aos pintores e também às outras passagens, a outras referências de arquitetura, de pintura, de modo, acaba ali competindo. E a competição acaba não sendo tão boa assim. Então não é uma coisa clara, não é uma coisa extremamente limpa. Mas como assim? Se a gente pegar, por exemplo, o quadro da Mona Lisa, por que a Mona Lisa faz sucesso? Bom, eu não sei, mas uma coisa que eu poderia apontar é que é um quadro muito limpo. E as interpretações que vêm através da Mona Lisa é sobre a sua história e o mistério que ronda o quadro, ou seja, quem é aquela mulher? Não se tem informação nenhuma através do quadro. Temos a aparência dela, um fundo ali que não diz muita coisa, e aí fica o mistério e também os outros fatores, como a simetria, como a perfeição, como o fato dela estar olhando diretamente para o espectador. Tudo isso já conduz o quadro, já garante que o quadro tenha uma história para contar. As bodas de Caná têm muita história para contar, porém ela já está ligada a uma história, que é o primeiro milagre. E se colocarmos numa linha lógica, o primeiro milagre é uma das coisas menos reparadas dentro desse quadro. Eu preciso fazer um esforço grande de olhar as duas extremidades e perceber que em algum momento ali, através dos criados, há uma falta de vinho e que
e que houve um milagre ali, porque justamente o quadro não dá movimento. E a falta de movimento se dá pelo fato de querer introduzir a mesa da última ceia do Da Vinci. Acho até que as representações do Cordeiro e do Gólgota e dos empregados e esses detalhes acima que traçam esse paralelo do começo da jornada, que é o primeiro milagre, até o último milagre, que seria a ressurreição e a morte de Cristo, são bem representadas. Porém, todo o resto ali é bastante confuso. Se a gente ficar só na estética, só na beleza, na amplitude, no poderoso volume em que o Veronese representa nesse quadro, nessa pintura, ok, é maravilhoso, é nota 10. Mas talvez esses problemas dessa mistura e da falta de equilíbrio que tenha vindo possam ter impedido desse quadro ser ainda mais conhecido. Porque se esse quadro não tivesse o tamanho que ele tem, e se ele fosse um quadro pequeno, talvez não chamaria tanta atenção. A primeira coisa que chama a atenção desse quadro é justamente o tamanho dele. A segunda coisa é o número de personagens, de pessoas que tem. Agora, quais são as outras? Claro, a pessoa que vai lá e observa durante 5 minutos é impossível captar. Ainda mais se não conhece a história do primeiro milagre. E aqui cabe as reflexões. O quadro precisa ser tão claro assim no que quer passar, ou esse mistério do que seria o quadro e qual a representação e aonde ele quer chegar, ele motiva o espectador a pesquisar mais sobre o quadro. E então a gente fica com a história da interpretação do mundo. Bom, essa é a visão. E o quadro é realmente a mesma coisa. Se um grego olhar, ele vai achar alguma coisa, se um italiano olhar, ele vai achar outra. E se um judeu olhar, ele vai achar outra, e nisso temos várias respostas. Se é proposital ou não, não saberemos, e também não cabe a nós checarmos essa informação. Cabe a nós, sim, através da nossa cultura, das nossas experiências, expectativas, extrairmos o melhor desse quadro através da pintura do Veronese. Valeu e tchau, tchau.